Olá! Esse vídeo é a continuação direta do vídeo passado, onde comecei a apresentar aqueles seres que já temos conhecimento e que já foram amplamente estudados por especialistas. Não falarei de todos, apenas alguns que já são mais conhecidos e comentados. Hoje quero começar falando dos estelares sirianos, os seres denominados como guardiões da natureza. São seres com alto conhecimento intuitivo e são insaciáveis na busca pela conexão universal, espiritualidade e conhecimento pessoal. Seres que vêm de Sírios. Sírios, ou Alpha Canis Majoris, é aquela estrela que, quando olhamos para o céu a olho nu, é a mais brilhante de todas, pois tem uma luminosidade 20 vezes maior que o Sol. Sírios é uma palavra grega que quer dizer cintilante ou ardente, devido ao seu grande brilho, principalmente no céu do verão. São classificados como dois tipos, os sirianos tipo A, que têm características mais humanoides, e os sirianos tipo B, com aspecto de golfinhos. Muitos estudiosos afirmam que Sírios é um planeta muito aquático e azul. Talvez daí venha a afirmação de que os sirianos podem se transformar em golfinhos e terem as baleias como seu totem. Engraçado que os golfinhos são considerados os seres mais inteligentes viventes no planeta e que apresentam cérebros com características morfológicas e fisiológicas muito complexas. São aquáticos, mas precisam de ar para viver. Por isso vêm sempre à tona para respirar por uma espécie de narina no topo de suas cabeças. São extremamente sensíveis e amorosos, e a ciência afirma que eles têm características de super-heróis. A comunicação deles é algo surpreendente. Quando estive em Fernando de Noronha, fui me encontrar com os biólogos do projeto Golfinho Rotador. Acordei de madrugada para poder estar antes do amanhecer na Bahia à espera da chegada deles, pois assim eles fazem todas as manhãs. E minha curiosidade era saber para onde eles vão todo final do dia. E ninguém sabia me dar essa resposta com exatidão, pois segue sendo uma incógnita. Alguns falam no arquipélago de São Paulo e São Pedro, mas não existe confirmação disso. E foi um dos maiores espetáculos que pude presenciar. Depois, eu saí de barco para mergulhar, o que faço sempre em qualquer lugar de mar que visito, e eles foram nos acompanhando no barco o tempo inteiro, todo o tempo. E a explicação dada é que esses que circundam os barcos são os guardiões do grupo e normalmente são os machos adultos que usam desse artifício como forma de salvaguardar os outros dos impactos causados pelos barcos. Seres muito interessantes e evoluídos. São o elo entre o universo aquático e os humanos. Nasci na cidade do Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso, e desde menina eu admirava profundamente a bandeira da minha cidade. Não só porque tem as cores branca e azul turquesa, que amo, mas porque tem como símbolo em seu brasão os dois golfinhos. Já as baleias eu considero os seres mais incríveis do planeta. São aquáticos, mas são mamíferos. As azuis são o maior animal vivo do mundo, têm 30 metros de comprimento e pesam em torno de 180 toneladas. E na natureza, sem o predador homem chegar perto, elas alcançam a idade de 90 anos. E o melhor, está longe de ser um grande predador. Se alimenta de krill ou de plâncton apenas. Vai vendo. Os sirianos são sempre ligados a dois animais absolutamente pacíficos. E principalmente os golfinhos são animais de grande sabedoria e disposição em ajudar seu grupo, assim como a qualquer outra espécie, incluindo humanos. Existem diversos relatos de golfinhos que salvaram cachorros e humanos no mar. Não existe o ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Pois é, vejam a escolha dos sirianos. Os sirianos têm grande conhecimento à disposição em ajudar no crescimento interior dos humanos.
estão entre nós há bastante tempo, não só na figura desses seres aquáticos, mas também em forma humana, tentando desesperadamente fazer a diferença para um crescimento espiritual que só advém mesmo do conhecimento. São intuitivos e ligados à arte e misticismo. Para os egípcios antigos, Sírios tinha uma importância imensa e muitos afirmam terem sido eles os responsáveis pela construção das pirâmides, com o firme propósito de ensinar tecnologia altamente desenvolvida aos humanos. E, aliás, as pirâmides, todas, têm seu norte impressionantemente alinhadas na mesma direção, precisamente viradas para Sírios. Já que estou falando de seres estelares, eu quero começar a introduzir o assunto desses seres estelares, apesar de não ter ainda entrado na questão teosófica a que me propus. Quero me ater à figura que muitos de vocês já devem ter, em algum momento na vida, ouvido falar, o famoso comandante Ashtar-Sheran, que estudos afirmam ser pertencente à constelação Alfa Centaurius, que é o sistema solar mais próximo do planeta Terra e que astrônomos afirmaram recentemente, há poucos meses, ser a constelação com planetas habitáveis e em condições melhores que o nosso planeta. Esse lindo e tão falado comandante é uma autoridade intergaláctica que ocupa, segundo os estudos espiritualistas, a função de ser uma ponte entre os seres de maior magnitude e, portanto, de maior elevação na cadeia dimensional e os seres de menos magnitude para a transmissão de instruções no sentido de ajudar planetas em transformação, caso do planeta Terra. Ele é o comandante guerreiro da frota dos homens do espaço. A partir dos estudos de Helena Blavatsky, a toda-poderosa Madame da Teosofia, e guardem esse nome, pois será muito mencionado em breve, ele também pode ser chamado de Serapis Bey e pertence ao grupo de seres ascensionados. Seres ascensionados são seres de luz, de puro amor e união, que já viveram encarnados e foram adquirindo através de conhecimento profundo espiritual e exercício de amor incondicional a elevação de suas almas e tem a função de orientação àqueles que buscam a elevação espiritual aqui nesse planeta. Isso ficará mais claro quando começarmos a falar sobre teosofia. Os homens do espaço, comandados por Ashtar-Sheran, têm o compromisso de auxiliar aos seres humanos em seu caminho e estão em alerta constante a fim de promover a desativação das bombas nucleares, guerras desenfreadas e caos. Imaginem só o árduo trabalho que esses seres estão tendo. Esse foi apenas um parêntese que no futuro será novamente lembrado. Agora vamos aos Anunnakis. Computam a esses seres a criação dos seres humanos. Afirmam que chegaram ao planeta há 450 mil anos. Eu já acredito que somos a junção de vários seres num experimento para ver no que iria dar. E tenho a impressão que deu ruim. Mas os Anunnakis têm, de fato, imensa semelhança, assim como outros, tais como pleiadianos e sirianos, com a forma humanoide que temos. Falam até mesmo serem os tais anjos caídos e dessa forma seguem sendo um dos maiores enigmas da história mundial. Segundo o historiador Zaccaria, eles vieram de um planeta chamado Nibiru. Porém, muitos historiadores e cientistas consideram essa hipótese, mas como os cientistas estão mudando sua compreensão sobre o universo cada vez mais rápido, algo pode ter mudado nessa negação. Se existe ou não esse planeta, eu não posso afirmar, mas civilizações antigas, como os sumérios, o povo da Mesopotâmia, que foram os inventores da escrita cuneiforme e eram muito avançados em tecnologia de infraestrutura, e depois os acadianos, povo semita, também da região da Mesopotâmia, e foram dizimados pelos babilônios.
Esses mais conhecidos, qualquer um deve se lembrar dos famosos jardins da Babilônia, e que foram os criadores do sistema numérico posicional, semelhante aos egípcios, eram fundamentalmente ligados à agricultura e foram os criadores do zodíaco. Bem, Nabucodonosor foi o grande rei da Babilônia, mas isso é outro assunto. Esses povos acreditavam piamente na existência dos Anunnakis e que vieram à Terra para trazer conhecimento de tecnologia avançada, mas que em algum momento foram invadidos por draconianos. Alguns também afirmam terem sido os Anunnakis aqueles que, a partir dos macacos, fizeram a transição para os humanos, formando a nós humanoides. Eu sigo questionando essa afirmação pela razão explicada anteriormente. Agora, Anunnaki, na língua suméria, quer dizer aqueles que vieram do céu. Agora vamos falar dos seres mais comentados na atualidade, responsáveis por grande parte do caos perpetrado no planeta Terra. Os reptilianos. Deixei eles por últimos a serem apresentados propositalmente, para que fique bem recente no pensamento de vocês e que vocês tenham certeza de que lado da história universal vão querer se posicionar. Os reptilianos também são conhecidos como reptoides, povo lagarto, saurianos e draconianos. São seres providos de organização cerebral primitiva, intuitiva e de primeiro nível, ou seja, com reflexos simples tipo fome e sede. Essa sede se estende à sede de poder imensurável. Desprovidos de qualquer nível espiritual elevado, a destruição é sua companheira inseparável, pois para eles o desejo primordial é serem donos de tudo que pode alimentá-los por um grande período e assim vão destruindo planetas e civilizações que podem suprir suas necessidades, assim como criando verdadeiros exércitos dos seres que habitam esses planetas-alvo. Dessa forma, vão se infiltrando em várias camadas da sociedade para impetrar seus objetivos primordiais. Muitos acreditam, inclusive eu, que no tabuleiro da política e relações internacionais eles estejam introduzidos. E não é difícil chegar a essa conclusão, baseada na informação de que não é possível que, deliberadamente, se conduza uma política de destruição do meio ambiente, favorecimento ao mercado em detrimento de uma vida mais saudável, pacífica e de conhecimento espiritual, não seja um projeto de aniquilação de um planeta. Não. Eu não faço parte dos conspirativistas. Meu pensamento gira apenas em torno de conhecimento e na crença de um Criador universal e que temos missões de acordo com nossa evolução espiritual. Estrela polar, distante 303 anos-luz da Terra, com temperaturas elevadíssimas, tipo 9.800 graus K, ou seja, graus Kelvin, que para a nossa temperatura equivale a aproximadamente 9.526 graus Celsius. Para se ter uma ideia mais real sobre essas temperaturas, a média da temperatura do corpo humano é de 37 graus Celsius. Em Kelvin seria 310 graus K. A evolução da água no planeta Terra é com 100 graus Celsius. E lá, a água, para entrar em ebulição, precisa do calor de 373 graus Kelvin. Fácil entender que superaquecer os planetas que eles desejam se apropriar é um projeto de subsistência. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? A falta de conhecimento e estudo espiritual torna os povos menos evoluídos uma presa fácil para que seres com esse projeto de destruição encontrem terreno fértil. Eles têm aspecto de répteis, corpos cobertos de escama que não sobrevivem ao frio extremo. Têm sangue frio e por isso precisam de lugares muito quentes para sobreviver.
exatamente como lagartos que estão sempre localizados em desertos secos e regiões tropicais úmidas. Eu quero deixar claro, muito claro, que lagartos, lagartixas, aliás, animal que eu amo profundamente, teius, etc., não são reptilianos, e sim répteis, uma espécie animal que vive no planeta há milhões de anos. Reptilianos são seres extraterrenos que têm o mesmo tipo de pele dos répteis, mas são bípedes tipo humanoides, bem altos e muito fortes. Existem milhares de vídeos do escritor David Vaughan Icke, que, diga-se de passagem, é proibido de fazer palestras em vários países pelo mundo, que fala mais profundamente sobre esses seres e sua teoria considerada conspirativista. Mas eu não me baseio nas afirmações dele, e sim no meu conhecimento teosófico, para concluir quase o mesmo que ele defende abertamente. Eu sei que muitos irão contra tudo que eu falei nesses 2 últimos vídeos. Embora eu tenha explicado sobre o cone de Einstein, ter falado que existem provas de existência de vida fora do planeta Terra e que bastava uma simples pesquisa para ver os vários relatos existentes, e por mais que eu tenha pedido que olhassem ao céu e entendessem que todas as estrelas que estão a olho nu sendo vistas por nós daqui são muitas vezes imensamente maiores que o nosso Sol e que orbitam nelas milhares de outros planetas, muitos ainda contestam e, sinceramente, eu não entendo o porquê dessa resistência. Mas, recentemente, o diretor da NASA, Bill Nelson, perguntado numa entrevista se ele acreditava na existência de seres extraterrestres, sua resposta foi categórica: sim. Minha resposta é sim. Acredito na possibilidade de existir vida extraterrestre. Bem, se o diretor da NASA confirma, quem é mais informado que ele nesse assunto para discordar? A partir dos próximos vídeos começarei a falar da teosofia, que sempre foi onde eu queria chegar. Fico feliz com aqueles que ainda se interessam pelo que eu tenho a dizer e torço para que mais pessoas possam dar a esses assuntos o benefício da dúvida e entenderem que não são as respostas que nos trazem conhecimento, mas as dúvidas que promovem as perguntas a serem feitas e, principalmente, a busca por essas respostas. Até o próximo vídeo. Namastê.